bem-vindos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, de ver tantas pessoas, né? Muitos aqui são nossos alunos. É, Hoje é um dia assim dos mais movimentados na Fix. A maioria das turmas tem aula na segunda-feira, né? Muitas turmas são segunda e terça, segunda e sexta, segunda e quinta. Então, segunda-feira é um dia de grande movimento. Mas hoje, por conta do feriado, nós não tivemos aula e aproveitamos para fazer essa aula especial. Tem muita gente que acha que aprender inglês é só ter aula de inglês mesmo. Mas a grande verdade é que para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que aprender a aprender. Principalmente nós adultos que já saímos da escola há muito tempo. Então, ocasiões como essas são fundamentais para a gente conseguir continuar no nosso aprendizado de inglês. Por isso, alunos da Fix, sejam muito bem-vindos. Outros que não são nossos alunos, mas são interessados, também sejam muito bem-vindos. A gente faz esse tipo de evento uma, no máximo duas vezes por ano para convidados. Para o pessoal, para os alunos da Fix, a gente faz mais vezes, a gente faz umas três vezes por ano. Mas para convidados é uma ou duas vezes ao ano. Então a gente está muito feliz de ver que vocês aceitaram o convite. É muito provável que a maioria das pessoas nessa reunião sejam convidados. Isso mostra que vocês estão interessados em destravar o potencial que todo mundo tem para aprender inglês. Qual que é o objetivo dessa reunião? O objetivo é mostrar para quem está estudando inglês, ou para quem já estudou, mas parou, ou para quem tem vontade de estudar, seja inglês, seja outro idioma, que todos nós temos potencial, mas que é preciso fazer algumas coisas ou saber algumas coisas para destravar esse potencial. E a gente vai ver como fazer isso. No que essa aula que eu preparei para vocês, no que ela se baseia? Ela se baseia, num livro excelente que eu li, que é esse livro aqui, dá para ver, né, na câmera, chama Potencial Oculto. É um livro de um autor chamado Adam Grant. Esse autor, ele é PhD, né, um pós-doutor em psicologia organizacional, e ele tem mais de 40 anos de experiência trabalhando nas melhores empresas e ajudando pessoas a progredir na sua carreira. E aí ele fala muitas coisas sobre aprendizado. Quando eu comecei a ler o livro, eu pensei assim, eu preciso compartilhar isso aqui com os alunos da Fix. E aí, à medida que eu fui lendo o livro, eu vi que ele era tão bom que eu falei, não, eu vou convidar outras pessoas que também têm interesse em idiomas para participar desse evento. Esse evento está aqui hoje. Mas além de usar o livro, nós nos baseamos também para fazer essa reunião na experiência nossa, como professores, dos outros professores da Fix. Nós temos 9 professores, então a experiência deles, o que eles falam sobre os alunos que estão progredindo ou que não estão progredindo, isso nos ajuda também a ganhar know-how, né? Que é conhecimento do que fazer. E além disso, nós nos baseamos para essa aula em casos de alunos. Nós até vamos ter aqui 3 entrevistas. E essas entrevistas vão ajudar, são só algumas das muitas histórias que nós temos aqui na Fix e que ajudam a gente a ver como o aprendizado ocorre de fato. Então, para começar, eu quero mostrar para vocês quem é que está aqui nessa reunião, certo? Eu vou partilhar a minha tela aqui com vocês. E essa tela aqui mostra um gráfico com as respostas, uma média, um gráfico com as respostas das 179 pessoas que até agora preencheram esse formulário. Eu não sei se está todo mundo presente, mas preencheram o formulário dizendo que estariam participando aqui dessa reunião e que querem ganhar algum prêmio, certo? Para ganhar o prêmio tem que ter feito aqui o formulário. E aí, nós fizemos essa pergunta aqui no formulário, ó. Você já estudou inglês? E inglês de ensino médio não conta, porque, em geral, falando de modo geral, inglês de ensino médio não é inglês de verdade. A pessoa não aprende de verdade. Muitos professores de ensino médio sequer sabem falar, conversar em inglês mesmo. Então, você já estudou inglês? Olha que interessante, 43% nunca estudou. 38% estudou, mas parou. Ou seja, a grande maioria de quem está aqui é gente que não está estudando inglês no momento, certo? E temos 18% de pessoas aqui que estão estudando no momento, certo? Agora, se você estudou ou estuda, olha só que interessante essa próxima pergunta. Você já se sentiu travado ou empacado? E a resposta é
ou sim, 46% dos casos, ou estou sentindo isso atualmente, em 14%. Juntando então as duas respostas, nós temos 60% das pessoas, também a maioria aqui, que ou já se sentiu empacado ou está sentindo isso agora. Ou seja, o que a gente está vendo, o nosso assunto que nós vamos discutir hoje é um assunto vital, um assunto muito importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas sente em algum momento, já sentiu ou vai sentir. Isso é fato, gente. Sentir um certo desânimo, sentir travado, sentir que está empacado. E nesta reunião nós vamos falar de 10 passos para destravar o potencial. Nós vamos começar a falar desses passos agora. Antes, eu só quero anunciar para vocês o seguinte: é um, é um incentivo. Eu vou, no final da reunião, eu vou convidar alguém que levantar a mão, para dizer quais são os 10 passos. Então vai anotando. Porque se eu chamar você e você disser os 10 passos, você ganha 3 meses de curso gratuito. Se você for aluno da Fix, você não paga por 3 meses. Se você não é aluno da Fix, você tem 3 meses de graça, certo? Então, para ter 3 meses gratuitos, o que você precisa fazer? Anotar os 10 pontos e estar disposto a comentar esses 10 pontos no final da reunião, tá bom? Eu não combinei com ninguém, eu vou chamar um nome aleatório, aí dos que levantarem a mão, beleza? Além disso, nós vamos ter também sorteio de prêmios no final, mas para ganhar a pessoa tem que estar presente ao vivo. Então não vai embora. Fica aqui na reunião, assiste e vai anotando também, porque você pode ganhar se você levantar a mão aí para comentar, tá bom? Nós vamos dividir os 10 passos em 3 partes. Quem nunca estudou, o que você tem que fazer para começar? Quem começou e travou e quem está estudando no momento, certo? O primeiro passo, então, se você nunca começou a estudar, para você destravar o seu potencial, o que você precisa fazer? Primeiro passo, não espere o momento ideal. Não espere o momento ideal. Esse é o primeiro passo. Por quê, amigos? Porque tem gente que nunca começou um curso, um projeto, às vezes um alvo que você tem na vida, tem gente que nunca coloca aquilo em prática. Por quê? Porque fica esperando a hora certa. Fala assim, não, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer. Ou quando a vida estiver mais tranquila, eu tô com muito agitado, tô com muita coisa acontecendo. Ou então, eu acho que sozinho eu não consigo. Quando eu achar um amigo, uma amiga que vai fazer o curso comigo, ou que vai fazer tal alvo comigo, aí eu vou fazer. Então, a pessoa fica sempre esperando assim, o momento ideal de começar, colocando obstáculos, por assim dizer. E o que acontece se a gente ficar esperando o tempo ideal? Tem uma foto aqui que ilustra. Prestem atenção nessa foto. Tá todo mundo conseguindo ver bem essa foto? Vamos analisar ela. Ela mostra que existe uma relação entre o progresso e o tempo, certo? A gente só consegue progredir no inglês depois de algum tempo. Agora, se você começar hoje, o progresso talvez seja um pouco lento no começo, mas com o tempo você vai progredir. Essa é a lógica dessa imagem. Agora, e se você começar no momento ideal? Você ficar esperando lá quando você tiver tempo, quando a vida estiver tranquila, quando achar alguém para fazer com você. O que vai acontecer? Você vai esperar muito tempo, o tempo vai passar e você vai progredir muito pouco se progredir. Isso vale para tudo que a gente for aprender, gente. Para tudo. Se a gente for esperar o momento ideal nunca vai chegar. Ou ele vai chegar tão tarde, vai passar tanto tempo, que o nosso progresso poderia ter sido maior, a gente poderia ter destravado ele se lá atrás a gente falasse: não, eu vou começar. Certo? Será que eu estou incentivando vocês aqui assim a começar de qualquer jeito, sem pensar, sem se planejar? Não, não é isso. Não significa fazer isso. Porque tem gente que vai na empolgação mesmo. Tem gente que faz matrícula com a gente, aí anota lá, assim, vou fazer um ano. Faz o contrato de um ano. Depois de 2 meses, a pessoa fala, mas é que eu não tenho dinheiro. A pessoa então não se planejou. Não é isso que a gente está incentivando. Faça de qualquer jeito. Não é isso. Mas é assim, fazer acontecer. Define um prazo. Define um prazo. Fala, olha, é em 2025. Eu vou me organizar para começar. Defina um prazo. Aí você vai conseguir progredir. Será que você vai
conseguir aprender rápido? Será que você vai continuar no curso? Não sei, mas você vai começar. E a receita é começar. Começar hoje. Nem que seja planejar, mas começar hoje, certo? Qual que é o segundo ponto? Anotem aí, quem está anotando, quem quer saber os 10 passos. Segundo ponto é: rejeite a ideia de que você é incapaz. Rejeite a ideia de que você é incapaz. E, gente, quando eu fiz esse formulário aqui, pedindo o pessoal para dizer, né, o que que acontece, nessa aqui, se você já se sentiu travado, consegue dizer por que que isso aconteceu? Muitas pessoas mesmo. Deixa eu ver se eu consigo até dentro aqui mostrando algumas das respostas. Mas eu estava analisando a resposta até para preparar para isso aqui, né? Muitas pessoas falam isso aqui, olha, insegurança, acho muito complicado para mim, ou seja, a pessoa acha que ela não é capaz, né? Porque é complicado, ela falou, é complicado para todo mundo, ela falou, é complicado para mim, não é? Olha só, tem gente que fala, acho muito difícil a pronúncia, difícil de pronunciar, medo de não pronunciar direito, não me sentia capaz de realmente conseguir aprender o idioma e não conseguia manter uma regularidade. Ou seja, tem gente que é travado porque não se sente capaz. E qual é a ideia? Rejeite isso. Por quê? Normalmente, quem se sente incapaz, em geral, é porque se cobra demais ou conviveu com alguém que cobrava demais. Às vezes eram os seus pais que cobravam muito de você, a gente já está quase fazendo uma terapia aqui agora. Às vezes eram os seus pais que exigiam muito. Às vezes, o seu irmão, ele era muito bom. E aí, como você não era tão bom quanto ele em inglês, em matemática, o que que você achava? Que você não é capaz. Sabe? Acontece esse tipo de coisa e a gente fica com trauma. Mas pensa no seguinte, a pessoa que se sente incapaz hoje já foi uma pessoa que aprendia bastante. Ela já tentou aprender coisas novas, mas aí ela fez algo que todo mundo passou por algo que todo mundo passa, ela errou. E talvez ela foi criticada. E aí, quando ela foi criticada, eu queria pedir que quem tá, é sem querer, eu tenho certeza, mas tem alguém que tá riscando a tela aí, cuidado, para não manchar aqui minha apresentação, por favor. Aí, quem às vezes foi criticado, às vezes essa pessoa fica com medo de começar uma outra coisa. Esse livro aqui mesmo, olha, eu achei bem interessante. Tem um gráfico aqui na página 77 que fala assim, ó, esse gráfico aqui, ó, a espiral do perfeccionismo. Aí ele começa dizendo assim, ó, a pessoa tenta algo novo, aí o próximo passo, ela comete um erro. Aí ela é criticada e pensa assim: nunca mais vou fazer isso. Aí o que que acontece? Sua zona de conforto diminui. Aí passa um tempo, ela fala assim: ah, quer saber? Aquilo foi com matemática, agora eu vou tentar com inglês. Aí ela tenta algo de novo. Ela comete um erro. Ela fala: nunca mais vou fazer isso. Aí a sua zona de conforto diminui. Aí ela tenta algo novo, vou aprender violão. Ela comete um erro. Ela diz que não vai mais fazer isso. A zona de conforto diminui. Aí o círculo da pessoa, do que a pessoa se sente à vontade para fazer, vai ficando cada vez menor. A pessoa empaca. Ela acha que não é capaz de aprender mais nada. E aí simplesmente para de tentar. Será que isso aconteceu com você? Talvez. Talvez se você nunca tentou aprender inglês, porque você acha que você não é capaz e você acha que não é capaz porque alguém ou algumas experiências de vida colocaram isso na sua cabeça. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Todo mundo é capaz. Aqui tem uma foto que mostra algo sobre isso. Quando você sentir que não é capaz, o que vai te ajudar? Quando você sentir que não é capaz, em vez de olhar, olha aqui, ó, tudo que você tem que fazer, pensar assim, tá, mas como é que é o curso de inglês? 3 anos? Ah, e 3 anos eu vou chegar em conversação, aí quando o último nível é professor nativo, só fala inglês, tudo 100% inglês? Ah, não, não consigo. Não sou capaz. Inglês é muito difícil. Espanhol, até hablo um pouquito, bebo um vino, né? Aí fica meio. Meio enrolar um portunhol. Não, inglês não. Inglês eu não. Gente, você tá olhando tudo. Então, qual que é a lógica? Qual que é a receita? Concentre-se apenas nisso aqui, ó. Primeiro passo. Primeiro passo. Aí você vai destravar. Por quê? Porque você vai dar o primeiro passo, depois do primeiro passo, vamos ver agora qual que é o segundo passo, né? Primeira aula, um exercício simples, segunda aula já é um pouco mais difícil. O próximo ponto está relacionado com esse.
Ponto 3, anote aí, para destravar o seu potencial. Ponto 3, não se sobrecarregue olhando para o todo. Não se sobrecarregue olhando para o todo. Tem gente que fica olhando assim lá na frente, as dificuldades que vai ter lá na frente, e aí não consegue ver o que que você tem que fazer hoje. Olha aqui essa imagem, ó, baseada no ponto 3, que é não se sobrecarregue olhando para o todo. Isso aqui, o círculo grande, é tudo que você pode fazer. Se você for olhar esse círculo grande, assim, ó, tudo que você pode fazer, você vai falar assim, não, eu não consigo. Agora, e se você olhar assim, ó, tudo que você pode fazer hoje? Quer ver um exemplo? Imagine que você queira fazer um serviço voluntário e que ele signifique, vamos dizer assim, umas 800, ou melhor, 600 horas ao ano. 600 horas por ano. Aí você fala assim, 600 horas é muito difícil. Tá, mas e se você dividir por dia? É 1 hora e meia. Ah, 1 hora e meia talvez eu consiga. Não é? Então o que que você faz? Você olha o que você pode fazer hoje. Esse é o ponto. Não se sobrecarrega olhando para o todo. A gente tenta fazer isso com os nossos alunos na Fix. Quer ver? Eu vou mostrar um exemplo do livro da Fix. Aqui, olha. Tá aqui. O livro da Fix. Tá todo mundo vendo? O livro? O livro Fix It Up. Logo no começo do livro, a gente tem uma página aqui que é a página de contents, ou conteúdo. O que que vai ter nesse livro? Esse aqui é o livro básico. Ele tem 50 lições. Cada lição é uma aula. E aqui tem o que que você vai ter. Aqui você tem uma visão do todo, mas é todo o inglês que você vai falar? Não. Isso aqui é uma visão para 6 meses. Aí talvez você fala, mas isso não é ver muito? É. A gente precisa, às vezes, ter uma visão do todo, mas aí depois a gente se concentra em algo menor. Por exemplo, o livro ele traz depois um monthly goal. O que que é um monthly goal? É o alvo do mês. Então, o aluno ele vê aqui o que que ele tem que aprender naquele mês. Então, o alvo para aquele mês é como se a gente afunilasse. Ó, vamos nos concentrar esse mês nisso aqui. Qual que é o primeiro alvo do primeiro mês? Aprender a se apresentar, introduce yourself, e dar e pedir opiniões pessoais. Ask and give personal opinions. É isso. Vamos nos concentrar nisso aqui. Ah, mas ainda é muito para mim. Certo. Então, vamos aula por aula. O que que a gente vai ver nessa aula? Aprender a se apresentar, aprender nomes de alguns países e nacionalidades. Então, cada aula a gente se concentra nisso, uma coisa. Então, a gente tem do todo, a gente vai afunilando até ver assim, o que que eu vou aprender nessa aula. Não é interessante quando a gente olha assim, em vez de olhar para o todo, olhar para hoje? O que que eu preciso fazer hoje? Aí a gente destrava, a gente abre a nossa mente e pensa assim: não, hoje eu consigo fazer alguma coisa, certo? Depois desses 3 pontos que nós vimos até agora, você se sente mais confiante para começar? Dá até mais vontade assim de tentar? Então, eu tenho um ótimo incentivo para vocês, que é o seguinte: quem se matricular até o final deste mês numa das turmas da Fix vai ganhar 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades, certo? Então, você talvez está pensando assim, não sei se eu devo, se eu não devo começar, é um incentivo. Você vai ter que gastar menos para começar. Por 3 meses, 50% de desconto. Mas tem que se matricular até o final deste mês. E outra coisa, você tem que usar o código. E o código é Eu Tenho Potencial. Você vai falar isso lá no chat com a Fix. Vai falar assim, ó, eu tenho potencial. Então eu quero começar, certo? Tem que falar o código para conseguir ganhar os 50% de desconto, beleza? Vamos agora para o ponto 4. Às vezes você já começou e travou. E aí? Qual que talvez tenha sido o problema? Olha o ponto 4. Não espere que o começo seja fácil. Não espere que o começo seja fácil. Você anotou aí o quarto ponto? Ó, tem uma frase desse livro aqui que eu gostei muito, anotei para falar nessa reunião aqui, que diz assim, ó: quem aceita a dificuldade como parte do processo conseguirá aprender qualquer idioma. Olha que interessante, quem aceita a dificuldade, não é falar assim, ah, é muito difícil, eu não consigo, é falar assim, é difícil, mas eu consigo. É normal ser difícil. Gente, a vida é difícil. Sabe? Não tem nada que é fácil demais. Se for fácil demais, a gente desconfia, né? A vida é um pouco difícil mesmo.
Tem gente que fala assim: ah, é bom aprender inglês criança, porque criança tem mais facilidade para aprender. Olha um fato: as crianças teriam também dificuldade para aprender se elas tivessem medo de praticar, mas elas não têm. Isso é o que nós adultos temos, mas crianças não têm. Criança não tem medo. Criança começa falando errado, é gugu dadá, e ela não tá nem aí. Ela não se sente cobrada, ela não se sente julgada. Quando a criança começa a escrever, já viu aquelas letras horríveis das crianças? Um A do tamanho do mundo, o B pequenininho, tudo desproporcional. A criança acha aquilo feio? Não. Ela não liga, ela não julga, ela não se julga. E é por isso que elas têm facilidade para aprender. Voltando aqui nas respostas, olha só, nas respostas aqui, ó, por que que as pessoas se sentem travadas? Muitas pessoas falam de medo. Olha aqui, é... peraí. Medo de não pronunciar direito. Também sou um pouco tímida, né? Aí a pessoa fica com medo de se expressar. É... Como se tivesse chegado a um ponto que não avanço mais. Eu vi mais em cima algumas outras pessoas falando medo também. Ó, vergonha de errar as palavras. Tem impressão de que vou dizer algo errado. É isso. As pessoas sentem o que vocês sentem, o que nós sentimos. Nós, adultos, nos julgamos. Mas vamos pensar o seguinte: imagina que você está jogando dardo, né? Aqueles dardinhos assim na parede. Para você conseguir acertar lá no alvo certinho, antes, o que que vai acontecer com o dardo várias vezes? Ele vai cair fora, você vai errar. Então, para acertar o alvo, é preciso estar pronto para errar. Uma pessoa só vai acertar o alvo direto se ela tiver treinado antes, se ela tiver desenvolvido essa habilidade antes. Então, tenha em mente o que essa foto aqui mostra. Vejam, o que que essa foto aqui mostra? Que quando uma coisa é muito pesada, tipo aprender um idioma, ó como é que você se sente no começo, que você está carregando uma pedra enorme. Meu Deus, é muito pesado. Eu já tive alunos que na primeira aula, eu não sei o que que eles achavam, que eles iam chegar na primeira aula desenrolando, yes, I'm speaking English, I'm so fluent. Não! Aí a pessoa falou tudo errado, percebeu que falou tudo errado, ficou com tanta vergonha e falou, não, eu não consigo. Gente, depois de uma aula, é óbvio que o começo vai parecer difícil. A gente vai colocar os áudios que tem no livro e a pessoa não vai entender nada. E é normal isso. Por quê? Porque de início parece muito difícil. Mas depois de uns meses, como é que você se sente? Aquilo que parecia assim, meu, não entendo nada. Agora você já entende um pouco. E depois de alguns anos, como é que você se sente? Leve. Ó, o inglês, onde é que ele veio parar? Ó, lá dentro de você. Fácil. Mas não foi fácil no começo, não é? Quem aqui já aprendeu outro idioma? Não teve um começo mais difícil? Uma época que não entendia nada? Ou quem aqui começou no emprego? Você lembra do seu primeiro dia no emprego? Você não sabia nada. O que eu vou fazer? Para onde que eu levo? Levar o lixo. Onde é que fica o lixo? Sabe? O que que eu... Você não sabia nada e você foi aprendendo. Hoje você conhece tudo. Mas tudo tem um começo. Então, tenha em mente que todo começo é difícil. Olha só, mais um detalhe aqui do livro da Fix que eu vou mostrar para vocês. Logo na primeira lição, a gente tem uma aula em que o aluno tem que introduce yourself to the class, ou seja, se apresentar para a turma. É dado um modelinho para ele, que ele pega desse áudio aqui, e aí ele tem que se apresentar. Então, logo no começo, você se apresentar totalmente em inglês, mas vem cá, o livro, esse é livro básico mesmo? É tudo escrito em inglês? Já ouvi essa pergunta. É tudo escrito em inglês? Claro, você queria que fosse fácil demais, sabe? A gente não pode facilitar demais no começo. Por quê? Porque o começo é mesmo um pouco difícil. E a gente tem que se dar conta disso, certo? Aí, quando chega lá, na página 24 é a lição 8, um mês de aula. Tem uma aula de conversação, em que o aluno tem que fazer esses três exercícios aqui que são de conversação. Novamente, se apresentar ao professor e aos colegas, dizendo seu nome completo, sua nacionalidade, sua cidade. Um mês de aula. Também usar os prompts, né, essas ideias abaixo, e os estudantes vão começar a fazer perguntar e responder. É muito difícil para um mês. É difícil. Mas depois, isso aqui vai ficando tão fácil.
Aí quando chega lá no terceiro mês, se a gente fala assim, gente, ó, vamos fazer hoje, vamos começar a aula, retomando um exercício lá do primeiro mês. É tão fácil. Mas por que que é fácil? Porque você adquiriu conhecimento, você foi paciente. Então, é um processo. Lembre-se dessa foto. Aqui, ó, o começo é difícil mesmo. Vamos para o ponto 5. Anote aí, ó. Ponto 5. Não se desespere se as coisas não saírem como você esperava. Ponto 5. Não se desespere se as coisas não saírem como você esperava. A gente é desesperado, não é? A gente é imperfeito mesmo, é desesperado. Então, assim, a gente desespera, a gente faz um plano. Quer ver? Olhem essa foto aqui, ó. Às vezes a gente tem um plano. O plano é essa escadinha aqui, ó. Vou começar inglês. Então, assim, 3 anos vai dar tudo certo. Em 3 anos eu vou estar fluente, porque o curso dura 3 anos. Vai ser ótimo. Eu não vou perder aula. Eu não vou tirar férias. Eu vou avançar. Esse era o plano. Mas a vida da gente é o caminho azul. Você às vezes dá a volta, às vezes você regride um pouquinho. Isso aqui é o que realmente acontece. E tudo bem. E tudo bem acontecer. Vamos ver uma história que prova isso? Vamos à nossa primeira entrevista com a Gabriela. Gabriela é aluna da Fix e topou dar essa entrevista aqui pra gente. Já foi minha aluna, já foi aluna do Vinícius, já foi aluna de vários professores, né, Gabriela? Consegue destravar aí, beleza. Sim. Obrigado, Gabriela, por conceder essa entrevista pra gente. Gabriela, há quanto tempo você estuda em inglês e em que nível você está agora? Faz mais ou menos 3 anos e meio a 4 anos. E eu já estou indo para o nível de conversação. Muito bem. Normalmente, Gabriela, um aluno ele sai do zero até conversação, o curso dura uns 3 anos. Você falou que já está indo para quase 4 anos e agora que você vai para conversação, né? Isso acontece. Para você, Gabriela, qual que é o maior desafio de aprender inglês? Então, primeiramente, é porque eu tenho TDAH. Então, muito difícil de eu concentrar por muito tempo. E outra coisa que me atrapalhava seria a questão do tempo. É porque pela rotina, a gente fica muito corrida, mas assim, eu sempre separava um tempinho para o inglês. Muito bom. Então veja, olha, venceu o TDAH, venceu uma rotina corrida. E no decorrer dessa sua trajetória aprendendo inglês, você nem sempre, Gabriela, foi de um nível para o outro, né? Assim, direto de um nível para o outro, né? Às vezes você precisou voltar de nível. Isso deixou você desanimado em algum momento? Assim, às vezes me deixava bem desanimada, né? Mas aí eu pensava, ai, falta tão pouco para terminar, não vou desistir. Muito bom, Gabriela, é isso mesmo, né? Você pensava assim no que já tinha feito, né? Agora não falta muito, deixa eu focar no futuro, né? E apesar de ser ruim voltar de nível, você acha que isso foi bom pra você? Por quê? Então, assim, eu sinto que foi ótimo, né? Porque eu pude evoluir bastante no inglês. E, assim, no curso, eu pude perceber que os professores sim, prestam bastante atenção na gente. A minha última professora foi a Teacher Paula, e ela, assim, me ajudou a crescer bastante com ela, sabe? Interagia quando a gente não conseguia prestar atenção, ela sempre observava e sempre comentava com a gente depois, olha, preciso melhorar isso, e eu achava bem legal. Legal, né? E assim, quando você vai para um nível sem estar preparada mesmo para aquele nível, o que acontece é que às vezes você empaca. Porque ficou uma lacuna de conhecimento ali, por algum motivo ficou, ou porque você perdeu a aula, ou porque não conseguiu entender o conteúdo, alguma coisa aconteceu. Aí você empacou. Você continua tentando um nível mais elevado, você vai empacar. Óbvio que não vai para frente. Então, às vezes, a gente tem que voltar, como aconteceu com você, mais de uma vez, né? Você voltou um pouco na turma. Agora você está entrando no nível de conversação. Como é que você se sente em relação a isso, Gabi? Ah, eu me sinto muito feliz, né, por estar colhendo os frutos, né, que eu colhi, eu já estou olhando até o próximo curso, né, de idioma que eu vou aprender. Legal. Isso aí, tá vendo? A gente cria gosto, né? Parabéns, Gabriela. Vamos aplaudir ela porque essa aí se esforçou. Sou testemunha disso. E obrigado pela entrevista, tá bom?
Muito bem, amigos. Vamos para o próximo ponto? Não preciso falar mais nada. A Gabriela falou tudo aqui, né, gente? Às vezes as coisas não saem como a gente esperava, mas não se desespere. Esse foi o ponto 5. Ponto 6. Concentre-se no quanto já progrediu. Vocês viram que isso foi também uma coisa que a Gabriela fez? Concentre-se, anotem aí, ponto 6, no quanto você já progrediu. Olha, estudantes no ensino médio, eles aprendem a avaliar o seu valor com base na ausência de imperfeições. Não é assim? Vamos pensar lá no seu ensino médio. O que que a sua nota, se era 0 ou se era 100, dependia do quê? Acertos e erros, não é verdade? Aí, a gente recebia aquela prova toda riscada, caneta vermelha, lembra disso? Corrigia de caneta vermelha, aquela notona grande. Tinha professor que humilhava a gente. Eu acho que eu não tenho nenhum deles aqui, então eu vou falar abertamente. Humilhava, falando nossa nota na frente de todo mundo. Renan, 0. Não, também não. Aí também não. Mas assim, falava nota, era feio um negócio desse. Sabe que isso estragou a gente? Por quê? Porque fez a gente acreditar que cada falha, cada nota ruim é porque a gente merece menos, que a gente não é bom. Isso acaba ferindo a nossa autoestima. O que que a gente aprende? Não posso errar. Não posso errar. Aí por que que eu não falo inglês? Ah, porque eu tenho medo de errar. Eu vou falar com um nativo, aí dá um branco porque eu fico morrendo de medo de errar. Por quê? Porque você acha que se você errar, ele vai olhar para você e falar assim: ganha 0. Sua nota é 0. Gente, ele não vai falar isso. Não vai falar isso. A gente cresceu, nós saímos do ensino médio. Ninguém mais vai ficar julgando a gente assim: olha, você falou errado, sua nota agora é 7. Certo? Ninguém vai fazer isso com você. Então vamos tirar essa ideia de valor associado a, a acertos da cabeça, né? Quando você estiver estudando inglês, você cometer um erro, o que que você tem que levar em conta? Acho que eu tenho que partilhar de novo a minha tela, né? Aqui, ó. O que que você tem que levar em conta? Isso aqui, ó. É isso aqui que a gente tem que levar em conta quando a gente está aprendendo inglês e a gente tem um dia ruim, ruim, uma aula que a gente não entendeu. Beleza, é uma queda. A aula passada eu estava ótimo, eu tinha entendido tudo. Essa aula eu já não entendi nada. Ah, não. Agora, da agora para frente vai ficar tudo difícil, eu não consigo. Não, olha aqui. Faça, não deixe que um dia ruim, uma aula ruim, faça você esquecer todo o progresso que já fez. Olha aqui, o que que é isso que aconteceu? É um pedacinho, né, Kátia? Um pedacinho só de toda a sua trajetória, né? De toda a sua trajetória aqui, ó. Você está subindo, você está indo, você está indo. Às vezes um dia ruim, uma ocasião que o professor corrigiu você, você vai ficar assim, ah, eu não sou bom. Não, gente. E, aliás, o bom de uma aula ao vivo é o professor corrigir você. Por quê? Porque a gente aprende com os nossos erros. Quem não erra, não aprende. Quem não erra, não aprende. Sabe quem não erra? Quem não fala. E quem não fala, não aprende. Tem gente que faz isso. Tem gente que fala assim, ó, eu vou assistir às aulas, mas só gravado, porque eu não gosto de participar. Eu não gosto de participar, eu tenho medo de errar. Gente, você não vai aprender. Sinto muito. Obrigado por nos dar dinheiro. Se você assistir só a aula gravada, 100% gravada, você está gastando dinheiro, gente. Tem que participar na aula. Tem que estar ali, assim, dar a cara a tapa. O professor fala assim, ó, não, pronuncia direito, ó, o certo é esse. Certo? Aí você aprende. É assim que funciona. Ponto 7 agora, gente. Nós só aprendemos se nos desafiarmos. Anota isso. Nós só aprendemos se nos desafiarmos. Meu sócio está dando uma risadinha ali. Ai, ai. Nós só aprendemos se nos desafiarmos. O que a gente aprende com isso? Que a gente não pode ficar na nossa zona de conforto. Tem mais uma foto para isso aqui. Olha aqui. Aqui a gente tem no primeiro círculo as coisas que a gente faz com facilidade. E no outro círculo, o nosso crescimento, nosso progresso, nosso aprendizado. Onde é que a gente cresce? É mais ou menos nisso aqui, ó. Coisas que você faz com facilidade. Será que a gente cresce aqui? Não. A gente cresce justamente onde nas beiradas do que é fácil para nós. Não é no que é mais fácil,
certo? Por quê? Qual que é a lógica disso aqui? É porque se a gente alimentar só os nossos pontos fortes, a gente se impede de melhorar nos pontos fracos. Quer ver um exemplo prático para inglês? Você tem dificuldade com exercícios de áudio. Muitos alunos têm, né? Na hora de fazer exercício de áudio, acha difícil pra caramba. Aí tem o homework. O que que é o homework? É uma tarefa de áudio. O que que você faz? Nada, não faz a tarefa. Ah, porque é de áudio é chato, não vou fazer não. Então você está ficando dentro da sua zona de conforto, você está fazendo o que é fácil para você. Esse exercício é de tradução. Ah, tradução é comigo, daí eu faço. Aí, se você ficar fazendo só o que você acha fácil, em vez de se desafiar, você não vai aprender, porque o crescimento tá quando tá difícil mesmo, certo? Para a gente aprender, então, a gente tem que abraçar o desconforto, abrir mão do modo de estudo que talvez a gente prefira. Por exemplo, ó, semana passada, acho que quinta da semana passada, eu conversei com um rapaz, ele ficou sabendo que eu trabalhava com inglês, ele falou assim: Ah, eu tenho muita vontade de aprender inglês, mas eu nunca encontrei um método bom. Aí eu achei bem estranho, né? Falei, sério, por quê? Assim, o que que você tentou ele? É que assim, o que eu gosto mesmo é de estudar inglês vendo vídeos. Então eu nunca achei assim uma escola que é baseada só nisso, em ver vídeos. Gente, essa escola existe, ela se chama YouTube, né? Vai estudar no YouTube. Paula Gabriela, ela é ótima, não quero criticar. Ela é muito engraçada, né? Essa diversão ajuda a gente no aprendizado, mas só diversão não funciona. Não funciona, por quê? Porque o nosso cérebro, ele ama gratificação instantânea. No momento que ficar difícil, ele vai dar uma travadinha mesmo. Mas é aí que a gente cresce. A gente cresce quando fica difícil um pouquinho, né? Tem que ter um pouco de dificuldade. Não pode ser 100% difícil. Mas a gente não pode abrir mão das coisas quando elas ficam difíceis. E a gente tem um exemplo, um caso real, nossa segunda entrevista com a Jamile, que vai mostrar isso pra gente, ok? Jamile, vamos conversar um pouquinho? Aí vamos abrir seu áudio, né, Jamile? Oi. Oi, Jamile, obrigado, viu, por participar aqui da reunião, inclusive de dar essa entrevista pra gente. E, Jamile, conta pra gente, quando você começou seu curso na FIC, você já tinha estudado inglês antes? Se tinha, por quanto tempo? Já, eu tinha feito algumas aulas particulares, mais ou menos um ano que eu fiquei em outro curso. Certo. E um ano, então, mais ou menos, né? E qual que era a sua motivação quando você começou a estudar inglês? Olha, eu nunca gostei muito do inglês, mas eu sempre via o inglês como uma necessidade, né? Hoje em dia, o inglês ele abre portas para gente, então eu queria aprender para poder alcançar meus alvos futuros. Legal, muito bom. E há quanto tempo faz que você já está estudando agora? Na Fix faz quase mais de um ano e meio, está entre um ano e meio e 2 anos na Fix. Beleza. E nesse período, você já passou por momentos de desânimo? Óbvio, né? Com certeza, eu sou que nem o gráfico, eu tenho altos e baixos. É Tem, todo mundo, né? tem momento que eu tô super empolgada, mas tem momento que dá um desânimo, mas eu sempre na minha mente que eu só tenho que continuar o curso. Para mim, desistir não é uma opção. Então, mesmo que eu tô desanimada, eu falo, vou assistir às aulas. Assisto. Aí, quando eu tô mais motivada, eu estudo mais, eu faço outras coisas, né? Mas quando eu tô desanimada, eu assisto e tento dar meu melhor na aula mesmo. Maravilha. Jamila, eu lembro quando estava começando que às vezes você tinha dificuldade para entender o conteúdo. Então, além de fazer as aulas ao vivo na sua turma, o que que você fazia para potencializar o seu aprendizado? Eu assisti a aulas de outra professora. Eu assisti a aula gravada. Então, mesmo que eu já assisti a aula da semana, revisar matérias, até mesmo de um mês atrás, para mim era muito bom, que parecia que fazia mais sentido, eu conseguia entender melhor. Então, às vezes eu já tinha feito a matéria, mas revisar parecia que virava a chave. Ah, agora eu entendi o que que esse assunto quer dizer. Muito esforço, hein, Jamile? Porque além das aulas na sua turma, 2 horas, você ainda tirava tempo para assistir gravações. Você tem um marido que te sustenta? Deus Conta me pra mim. sustenta. Deus. Ó, gente, a Tamires, desculpa, a Jamile trabalha por tempo integral, gente. 8 horas
por dia, né? No trabalho voluntário que ela realiza, mas 8 horas por dia. Então, assim, mesmo assim, ela conseguiu, é esforço. Aí, mais recentemente, você conseguiu ou decidiu fazer algo que está te tirando totalmente da zona de conforto, né? Que é continuar no seu nível, mas também ter uma aula extra por semana na turma de conversação. Por que que você decidiu fazer isso, Jamile? A necessidade, né? Então, como a gente já tem uma viagem marcada, então é, é ir ou não ir, né? Então, eu tenho que me virar com o inglês. Então, realmente foi um desafio, né? Tá sendo um desafio a conversação, mas eu tô vendo que é o progresso aos poucos, né? Uhum. Mas está Tipo sendo assim, nas primeiras aulas, como é que você se sentiu? Como é que você está se sentindo agora? no começo assim não entendia quase nada, mas mesmo assim eu ia, tentava me virar, mas agora eu estou me sentindo melhor, mais confiante, consigo entender melhor o que a professora fala, ela também consegue tentar me explicar de um jeito ou outro, né? Que ela também não, ela só fala inglês, mas está sendo muito bom. Estou sentindo que eu estou evoluindo, já faz acho que quase 2 meses que eu estou nessa turma, está sendo muito bom. Legal. Muito obrigado, Jamília. A gente aprendeu bastante com seu depoimento. Obrigado pelo tempo que você tirou também para estar aqui com a gente. Parabéns por todo esse esforço que você faz. É incrível, né? Apesar de todo o trabalho, ainda tirar tempo para fazer as aulas e ainda uma aula extra de conversação, né? E mesmo sendo difícil, eu lembro de você falar no começo, não entendi nada, o que que eu tô fazendo lá, mas depois, agora, você está conseguindo entender, né? Esperamos que até dezembro, que é quando é a sua viagem, né? Você consiga aproveitar ao máximo. Ó, o marido dela falou que vai imitar. Isso aí, ela é digna de ser imitada. Imita ela, hein, Gustavo? Muito bem, amigos, vamos agora falar do oitavo ponto. Anote aí. O oitavo ponto é: não espere um progresso linear. Não espere um progresso linear. Vamos convidar aqui um outro entrevistado, nosso terceiro e último entrevistado, para falar um pouco sobre isso, que é o Átila. Por favor, Átila. Só abrir seu. Aí, abriu, né? Átila, obrigado também por ter tirado seu tempo para participar aqui, para dizer assim da sua experiência. Eu sei que não é fácil, a gente fica tímido, né? Mas Átila, vamos lá. O que que motivou você a querer estudar inglês? No meu caso, foi um evento que eu assisti em janeiro não, em 2019, e um evento onde tinha pessoas, alguns congressistas de outros países. Uhum. E eu vi que precisava aprender inglês para poder me comunicar. Ali foi uma virada de chave, assim, algo que começou a me despertar o desejo de aprender o inglês. Legal. Muita gente passa por isso, né? Depois de uma certa necessidade, fala, não, eu quero muito, vou tentar. E aí, antes de você ser aluno da Fix, você chegou a tentar outras escolas, mas acabou parando. O que que você sente que levou você a travar naquela época? A época da pandemia a gente começou a tentar várias coisas para aprender, desde em casa sozinho mesmo, mas a gente passou por alguns professores e assim ajudaram bastante, ajudaram a despertar o interesse, mas algo que dificultava é que parece que não tinha assim uma linha de raciocínio. Era era uma aula, a aula seguinte já não tinha nada a ver com a aula anterior, então eu ficava um pouco perdido, sentia essa dificuldade nesse sentido. Entendi. Isso pode realmente, né? Se não tiver uma lógica no aprendizado, a gente pode acabar se sentindo perdido, como você falou, né? E travar, empacar. E quando você começou a estudar na Fix, a gente fez um teste de nível, né? Quando é uma pessoa que já estudou antes, a gente faz um teste de nível e a gente definiu o seu nível. Você entrou numa turma no seu nível. Só que o que que você sentiu depois de algumas semanas nessa turma? No começo estava indo até bem, porque as aulas eram em português, por mais que tinha coisas que eu ainda não entendia, que eu não tinha aprendido, talvez até por essas aulas anteriores que eu tive, que faltou algumas bases, algumas coisas importantes. Então, no começo até que estava indo, mas de repente começou as aulas em inglês. Aí foi difícil. Eu falo assim, que no começo, as primeiras aulas, eu saí até com dor de cabeça, não conseguia entender nada. E eu falava para mim mesmo, se eu continuar desse jeito, vou desistir. Porque é algo que não estava sendo prazeroso, já começou a ser chato, algo que não me motivava mais. Eu pensava, hoje tem aula de novo, já não era algo mais interessante para mim.
Olha só que incrível que aconteceu, né? Você estava indo num ritmo, de repente empacou ali. Você achou um método que para você funcionava, que as aulas eram mais lógicas, mas de repente empacou. E aí você pensou, não posso continuar desse jeito. Então, você voltou um pouco no nível. Você acabou tendo que estudar algumas coisas que você achou que você já sabia, né? Foi a indicação da escola até para você, ó, volta um pouco no nível. Eu acho que aí você entrou na mesma turma da sua esposa que estava antes de você, não foi isso? Não, foi o contrário. A gente estava junto, só que Ah, ela, tá. ela já estava mais avançada no inglês do que eu. Ah, Ela legal. continuou na aula, na turma que já estava falando inglês e eu voltei. Eu Você voltei, mudou, beleza. Você sente que voltar um pouco no nível naquela ocasião deu bons resultados? com certeza. Se eu tivesse continuado, provavelmente eu não estaria mais fazendo inglês, já teria desistido naquela época. E foi bom, porque assim, eu vi, mesmo que eu já tinha certo conhecimento do inglês, mas muita coisa eu não tinha aprendido. Coisas básicas que eu precisava entender, e foi muito bom, me ajudou bastante. Isso já faz, desde que a gente começou a estudar com a Fix, já está há uns 2 anos e meio, mais ou menos. E agora já faz um tempinho que a turma que eu estou está falando inglês, a aula só em inglês. Então agora já está mais fácil. É verdade que eu ainda tenho algumas dificuldades, principalmente a pronúncia, falar o inglês, mas assim, consigo já entender melhor quando eu escuto, quando eu leio. Então, se eu não tivesse voltado, provavelmente eu teria abandonado o curso. Olha só, que importante a gente saber disso, que o progresso não é linear, né? E de vez em quando você fica desanimado, o que que você faz quando isso acontece? Às vezes bate. Quando começou de novo, quando começou falar a aula 100% em inglês, aí bateu de novo o desespero. E agora? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Algumas vezes bateu o desânimo mesmo, assim, de talvez dificuldade de se comunicar, às vezes ficava até um pouco travado. Mas eu pensava em várias coisas, assim, todo o investimento que já foi feito, tanto de tempo, financeiro, tudo, onde eu já estava. Falei, se eu parar agora, provavelmente eu não vou continuar depois outra ocasião. Então, já que eu estou aqui, eu vou continuar e me contentar com o que eu estou fazendo, assim, não com... que às vezes a gente compara com um que fala melhor que o outro, que fica melhor, mas pensar no que eu estou fazendo. E tem dado certo, tô gostando. Maravilha, Átila, muito obrigado. Palmas, pessoal, para o Átila, para a Jamília aí, nessas duas entrevistas. Agradecemos muito. Olha, o que que a gente aprende então com essa entrevista? Tem fotinha aqui para vocês. Vamos lá. Um ponto é esse aqui, ó. Crescer, progredir em qualquer coisa, incluindo no inglês, não é um processo perfeitamente linear. Vai ter altos e baixos, certo? E, além disso, às vezes a gente se olha e acha que é isso aqui que está acontecendo com a gente, ó. Que a gente está só dando volta. Eu não estou saindo do lugar, não estou saindo do lugar, não sinto que eu estou aprendendo. Mas olha o que que realmente está acontecendo. Você tá indo, mas tá indo devagarzinho. Tá subindo. Mas é muita perspectiva de onde você olha, não é? Essa imagem aqui, ó, salva essa imagem, porque se você estiver se sentindo assim, ó, andando em círculo, empacado, pensa se na verdade você não tá crescendo aos poucos, né? Isso nos leva para o próximo ponto. Mas antes de falar do próximo ponto, só uma questão, gente, uma novidade aqui na Fix, que é o seguinte: a gente falou um pouco aqui de aulas de conversação, Jamile já está nesse nível, quer dizer, não está, né? Ela assiste aulas nesse nível, a Gabi é que está entrando nesse nível agora. Sempre a gente teve aula de conversação na Fix, depois que o aluno entrou em conversação, era isso, conversação, e a partir de agora é só conversação. E alguns alunos têm relatado para a gente dificuldades, porque às vezes a turma é de conversação, a professora não fala português, então às vezes ele precisa lembrar uma regra gramatical e a professora não vai saber falar em português aquela regra. Às vezes ela explica em inglês e a regra, aprender uma regra em inglês é um pouco difícil. Então o que que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer o seguinte: quem é nosso aluno de conversação vai gostar disso. Nós vamos ter agora, além das aulas de conversação com o professor nativo, a gente vai ter uma aula extra na semana para quem quiser. Ela vai ser opcional, nós vamos falar para os alunos sobre isso, que é tipo assim, revisão de aspectos gramaticais que os alunos estão errando na conversação. Aí não vai ser com uma professora nativa, vai ser com uma professora que vai saber explicar aquilo. Então a professora nativa vai falar assim: ó, eu percebi que os alunos estão errando muito os tempos no presente contínuo. Eles aquele negócio de ING, eles não estão colocando o ING. Então nós vamos ter aulas sobre aquilo para os alunos revisarem.
Então, a gente acredita que isso vai ajudar os alunos a crescer mais rápido. É nessa mesma lógica de que, às vezes, o nosso progresso não é 100% linear. Não adianta fazer conversação pura se a pessoa ainda está cometendo erros, certo? Mas quem quiser conversação pura vai ter, certo? Vamos para o nosso próximo ponto, ponto 9. Não se distraia com o que você não sabe ou com a dificuldade do momento. Ponto 9, você anotou? Não se distraia com o que você ainda não sabe ou com a dificuldade do momento. A verdade é que concentrar nossa atenção no momento específico é a chave para a gente estagnar. Você ficar olhando só o agora, certo? Essa próxima foto aqui, olha, ela mostra isso. Às vezes a pessoa fica assim, ah, falta tanto ainda tem que ter o nível intermediário, intermediário 2, aí é que eu vou começar a conversação, mas ela não vê isso aqui, ó. Ela não se concentra, ela está olhando só no momento, ela não está se concentrando no todo, tanto que ela já evoluiu. Quando a gente fica se martirizando por não saber algo ou achar algo difícil, a gente não fica mais forte por isso, a gente só fica magoado, a gente fica triste, né? Então não ignore uma dificuldade. Em geral, se você está com uma dificuldade, ela está mostrando algo para você. O que que é? Talvez você tenha que dar um passo atrás. Talvez você tenha que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa no seu método, tem que começar a fazer tarefa de casa. Alguma coisa vai te mostrar. Então, ter uma dificuldade é um sinal. E a gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente é muito mal com a gente mesmo, sabe? A gente se coloca muito para baixo. Às vezes a gente vê que a gente está com uma certa dificuldade e já se acha um fracasso. Quer ver? Vamos pensar no seguinte: imagina que uma pessoa chama você para almoçar. Aí quando você chega lá pro almoço, a pessoa queimou o arroz. Ela fica toda sem graça e tal. Aí o que que você pensa? Você sai de lá falando assim: olha, Jamile, péssima cozinheira. Queimou o arroz, você não tem noção. Ela é muito ruim na cozinha. Ela queima o arroz. Gente, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Geralmente a gente pensa assim: ah, coitado, que dó, né? Ela, com certeza não é algo que acontece sempre, né? Ela, uma pessoa quando convida a gente, quer fazer o melhor. Então, se você pensa isso de outras pessoas, você não atribui maldade nas outras pessoas. Por que que você acha que você é um fracasso quando você erra? Quando você está num dia ruim, num momento ruim, né? Então, não julgue seu potencial com base nos seus piores momentos. Essa é a lição para nós. Então, quando você olha essa fotinha também aqui, ó. Quando você pensar, eu não consigo fazer isso, se concentrando só num momento, lembre a si mesmo, não, eu já estou fazendo isso. Olha o que eu já fiz. Já escalei metade aqui da montanha que eu preciso escalar, certo? E novamente tem outra novidade na Fix para ajudar. Alguns alunos, eles acabam desistindo do curso naquele momento em que eles estão sentindo dificuldade, lá no começo do curso. Às vezes, nos primeiros meses, o aluno acaba perdendo muitas aulas porque está com dificuldade de organizar a sua agenda. Aí o que que ele faz? Ele para o curso logo no começo. Então agora nós vamos ter uma ajuda para os alunos poderem continuar. Se você é nosso aluno, sente que perdeu muitas aulas nos níveis básicos, isso vai valer só para os níveis básicos. O que que a gente vai fazer? Nós vamos marcar reposição de aula resumindo alguns capítulos dos livros. Os nossos professores vão avisar: olha, essa semana eu dei a aula 10 e 11 e muitos alunos faltaram, por algum motivo. Era feriado, não sei o quê, perto de feriado, véspera de feriado, o povo esquece dos compromissos, né? Aí a gente vai marcar uma reposição das duas aulas com um grupo de alunos, certo? Gratuito isso. Para quê? Para ajudar os alunos que sentem que perderam conteúdo a continuar, certo? Chegando agora ao 10º ponto. Décimo, anotem aí. Avalie o seu progresso. Avalie o seu progresso. Então, para a gente falar assim, eu fui bem sucedido em alguma coisa, não é só assim o quanto a gente se aproximou da meta, mas também o quanto a gente já superou, quanto que nós andamos, certo? E a próxima foto mostra isso. Aqui está o começo, aqui está a nossa meta. Então, a gente quer se concentrar na meta, é verdade, mas sem se esquecer do quanto já progrediu. Olhe para o passado. Compare você com você mesmo, e não com os outros alunos, como falou o Átila. Mas olha, como é que eu era 6 meses atrás? Como é que eu era? Eu melhorei nos últimos 6 meses? Como é que eu era quando eu não fazia o curso? Eu não sabia nada. Agora, o que que eu já sei? Quando a gente faz isso, a gente olha o que a gente já caminhou,
a gente consegue ver o quanto já percorreu, o quanto já aprendeu, e isso nos dá motivação. Então, essas são as 10 dicas. Daqui a pouco alguém vai repetir pra gente. Mas eu vou dar só uma última dica. A número 11 é um bônus, ok? A dica bônus aí pra vocês é a seguinte: não dependa de motivação, e sim de constância. Não dependa. Olha, a gente faz essas reuniões e eu vou falar depois. Todo mundo fala, olha, muito obrigado, e a gente agradece. A gente pode elogiar, a gente gosta. Isso nos dá motivação também. Mas todo mundo fala assim: olha, essa reunião motiva muita gente, eu tava quase desistindo, e não sei o quê, e não sei o quê. Então a gente fica feliz. Olha, a gente conseguiu motivar. Só que se você for depender disso até o fim do curso, você vai parar antes. Não dependa só da nossa motivação, só da gente empurrar você. Porque se for assim, olha como é que vai ser seu progresso. Ó, quem confia em motivação, tem uma reunião da Fix, tem assim um congresso que você não conseguia se comunicar e você fala, não, agora eu vou. Aí você lá em cima, uhul, vamos lá, vamos lá. Só que aí, passa o momento de empolgação, você cai. Aí você fica naquela, morto. Aí vem outra reunião, você se empolga. Aí depois você cai. Aí vem outra reunião. Olha como é que o progresso é lento. É quase nada. Agora, se você confiar em constância, aí é diferente. Olha, eu tô desmotivado. Vocês ouviram a Jamile, o Átila e a Gabi, os três entrevistados, gente. Vocês ouviram eles falando assim: teve momentos difíceis, mas eu pensava, eu já caminhei até aqui, né? O que eu já fiz. Então, assim, eles não ficavam esperando a gente dar motivação para eles apenas. Eles estavam caminhando de pouquinho em pouquinho, certo? Então é isso aí. Fomos aqui demos até uma dica bônus para vocês, certo? Amigos, quem conseguiu anotar as 10 dicas? Vou parar aqui de compartilhar minha tela. Meu, tem muita gente. Tem muita gente. Eu vou pela lista de participantes, não vou olhar a cara de ninguém. Hum, tá, Eduardo Medeiros. Eduardo Medeiros. Gente, eu não conheço, não sei se é nosso aluno, não sei, viu? Eu chamei realmente o primeiro nome que eu vi ali. Eduardo Medeiros. Tem que abrir o áudio, Eduardo. Então, Ah, é uma mulher. esposa do Eduardo. Esposa do Eduardo Medeiros. Como é que é Isso. seu nome? Daisy. Ele Deise. Vamos ver, precisou. Deise, você anotou as 10 Tá bom. dicas para destravar? Ele acabou de descer, ele estava acompanhando aqui também. Tá, A primeira foi: não espere o momento ideal. certo. Rejeite a ideia de que você é incapaz. Muito Ponto bom, 2. 3. Não se sobrecarregue olhando para o todo. muito O bom. 4. Não espere que o começo seja fácil. Isso O aí. 5. Não se desespere se as coisas não saírem como você esperava. O Beleza. 6. Concentre-se no quanto você já progrediu. O 7. Nós só aprendemos se nos desafiarmos. Muito O bem. 8. Não espere um progresso linear. 9. Muito bom. Não se distraia com o que ainda não sabe ou com a dificuldade do momento. 10. Avalie seu progresso. E o 11, que foi o bônus, não dependa de motivação e sim de constância. Aí, anotou todos, parabéns, viu? Você falou seu nome, eu esqueci. Daisy. Deise. Ô, Deise, vocês já são alunos? Não, não somos. Não são alunos. Então, fala com a gente no WhatsApp amanhã para vocês começarem o curso, tá bom? Você, né? Um de vocês. Ele ainda mais. Ele quer. Ele é o mais empolgado aí, legal. Muito bom, amigos. Obrigado a todos porque levantaram a mão, que anotaram. Eu espero que vocês tenham ganhado em conhecimento, pelo menos, né? Mesmo que não tenham ganhado os 3 meses de curso. Mas agora nós vamos fazer aqui um sorteio. Vou colocar vocês para acompanharem aqui. Deixa eu partilhar minha tela. O que que a gente vai sortear? A gente vai sortear, primeiramente, 3 meses de curso. Esses 3 meses de curso a gente vai sortear para quem não é nosso aluno. Então, se alguém, a gente pediu os nossos alunos para não preencher a tabela. Veja, nós temos aqui do número 2, porque a linha 1 é a linha com os dados. A gente tem até a linha 190, certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, sorteio entre 2 e 190. A primeira pessoa que a gente sortear, se for aluno, não vai valer. E vai ganhar, se não for aluno, essa pessoa tem que estar presente e ela vai ganhar 3 meses de curso grátis, ok? Vamos lá? Número 156. Vamos buscar aqui na tabela. 156. Fabiana de Souza.
Foi convidada pela Mônica e nunca estudou inglês. Fabiana, quer se apresentar aí pra gente? Vou até parar de compartilhar minha tela um pouquinho pra gente ver se a Fabiana não estiver. Ela tá sim. Aí, ela tá? Oi, boa noite. Oi, Prazer, Fabiana, tudo bom? Fabiano. Fabiana, você Tudo. acompanhou a reunião? Acompanhei. Tá empolgada para começar? Sim, Legal. Maravilha. Então você e a pessoa que convidou vocês, acho que é a Quem é a nossa aluna, a pessoa, mano? Mônica, Me né? fala aí quem é de novo Mônica. a a pessoa. Mônica. É a Mônica. Legal. Então, você ganhou 3 meses de curso e a Mônica também, ok? Beleza, gente. Agora o próximo sorteio vai ser o material didático. A gente vai dar os livros do nível básico para quem for sorteado. E o aluno que convidou vai ganhar uma mensalidade grátis, ok? A gente vai fazer 3 sorteios desses, beleza? Mas as pessoas precisam novamente estar aqui, né? Então, o segundo sorteio é 167, 44 e 173. Então tá aqui os números: 167, 44 e 173. Então, Compartilha a tela, mano. Ah, não tá compartilhando, desculpa, gente. Eita. Estão vendo? Compartilhou? Sim. Tá, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, os números. 167, 44 e 173. Vamos buscar aqui na lista. Primeiro, 163, tá aqui pertinho, ó. 163. Oswaldo Henrique Júnior. Convidado pela internet. Não pôs o nome de ninguém. Vamos ver Oswaldo, tá aqui aí se o Oswaldo tá presente? aqui. Já achei ele, vamos ver se ele abre o áudio pra falar com a gente. Oi, Ô, Aí, Oswaldo. Oswaldo. tudo bom? Tudo bom. Parabéns, viu, Oswaldo, por ganhar aí o material. Você vai ganhar os materiais do nível básico 1 e 2. A gente vai passar para você. Chama a gente lá no WhatsApp da escola, que a gente vai passar para você o material depois, tá bom? Tá ok, obrigado. Valeu, amigo. Vamos pro próximo. Me fala, mano, quem é que indicou ele pra ganhar uma mensalidade Ele grátis. escreveu internet. Ah, ok. A Beleza. gente pode ver depois com ele pessoalmente se foi alguém específico e ele Beleza. esqueceu de pôr, né? Próximo. 173. Tá partilhando? Não, né? Tem que Tá partilhar de novo. partilhando. Estamos Ah, vendo. tá. Tudo certo. 173, Então, quem é a pessoa? 173. Rita, de Cássia dos Santos. Vamos encontrar ela aqui. Veio pelo Rita. Instagram da Laura, que Agora foi essa nossa aluna e disse que quer voltar. Então, a Laura Rita. também vai ganhar um mês grátis aí, ó. Ô, Rita, se você tiver aí, levanta sua mãozinha digitalmente, por favor. A mãozinha digital, porque eu estou te buscando aqui, pelo menos com o nome, você não tá, né? Vamos lá, Rita. Ah, legal. Cássia Santos, tá o nome aqui. Vou pedir para você abrir o áudio. Rita, alô? Abre seu áudio. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Você já estuda inglês, Cássia? Ainda não. Ainda não. Então, você vai gostar do material e aproveita todas as dicas que você recebeu, tá bom? Sim, obrigada. Quem é Chama que a gente lá convidou no ela? WhatsApp. A Ah, Laura. Laura. Euzinha. Legal. Laura. E o número 44 foi 44, Fernanda Guiomar dos Santos. Ó, Fernanda, deixa eu ver se ela Fernanda tá aqui. Guiomar dos Santos. Alô, Fernanda. Abre seu áudio. Oi, Oi, Legal. Fernanda, tudo bom? tudo bem? Você está estudando no momento com a Fix, Fernanda? Não, não tô. Não. Então você vai ganhar os materiais, tá bom? Dos níveis. Eu acho, né, Fernanda? Assim, eu te conheço muito bem. Acho que você não precisa do material do nível básico. Vamos negociar, então, talvez um mês na conversação, alguma coisa assim, né? Um mês grátis na conversação, né? É, exatamente. E aqui ela recebeu, compartilhou a Raquel pelo grupo do WhatsApp. Raquel. Quem é? A Raquel tá aí também? Raquel que te convidou. Quem é a Raquel? Fernanda, fala o sobrenome pra gente. Ah, não, eu acho que eu pus errado aqui, Ah, desculpa. tá. Você tá em. Ah, A tá. Fix me enviou uma mensagem porque sou ex-aluna. Ah, Não foi a beleza. Raquel, não. Fechou. Tá Maravilha. certo. Valeu, Fernanda. Gente, é isso aí, amigos. Acho que, deixa eu ver se nas minhas anotações se tinha mais alguma coisa. Tá tudo anotadinho aqui, os ganhadores. Eu vou falar com todos eles individualmente depois para passar os prêmios deles, tá bom? Maravilha. Pessoal, muito obrigado por terem comparecido. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que nós preparamos. E
Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contar com a gente. E lembrando daquilo que eu disse, né? Quem fosse matricular até o final deste mês e vier falando eu tenho potencial com esse código, vai ganhar 50% de desconto em 3 meses. nas Por mensalidades 3 por meses, 3 meses. paga só Ok? metade por 3 meses. E lembrando que é só enquanto houver vagas, tá bom? Porque assim, a partir do momento que as turmas lotarem, aí não tem como manter essa promoção mais, tá bom? Amigos, muito obrigado, viu? A gente se vê na próxima reunião. Boa noite Obrigado a para todos. todos. Valeu, pessoal. Obrigado.